Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A inteligência artificial voltou a dominar os holofotes do futebol brasileiro ao anunciar, com precisão cirúrgica, que o Fluminense será coroado campeão mundial. É como se um software de última geração tivesse mergulhado em estatísticas, desempenho individual e táticas do tricolor e lançado um prognóstico imbatível. Já no primeiro parágrafo, o leitor é impactado por esse cenário quase distópico, algoritmos ditando o destino de um gigante do futebol. O cenário pintado pela máquina é digno de um jogo em que o coração bate mais forte a cada segundo. Imagine uma final tensa, Fluminense contra um adversário de peso, e o sistema de inteligência faz projeções minuto a minuto, probabilidade de gol aos 23, chance de defesa nos acréscimos, leitura avançada de posicionamento, tudo indica um triunfo avassalador, mas a tensão cresce, afinal, previsões não garantem emoção, e essa sim é a alma do futebol. No meio desse clima de expectativa, entra em cena um elenco tricolor. Com Renato Gaúcho no comando, o time combina juventude e experiência. A inteligência artificial, ao cruzar dados do site Transfermarkt e o Gol, avalia que jogadores como João Arias, valor de mercado cerca de 17 milhões euros, e Martinelli, cerca de 10 milhões euros, elevariam o nível em partidas decisivas. Pode soar como peça de xadrez executada por software, mas é exatamente essa a ideia: estratégia no sangue, talento no pé. O sistema também considerou o atual desempenho do Fluminense no Brasileirão 2025. Vivendo um bom momento, ocupa a sexta posição, com 20 pontos em 11 jogos, saldo de gols equilibrado e consistência sob o comando de Renato, que imprime seu estilo bem conhecido, ofensividade com equilíbrio no meio-campo e defesa sólida. Isso tudo potencializa a previsão do título mundial, conferindo ao clube um status de favorito surpreso, e nada é mais instigante do que a surpresa. Ao longo do relato, o leitor se depara com a energia de um Maracanã lotado, onde cada vitória no Mundial ecoa como troféu. A inteligência artificial, com seu cálculo estritamente analítico, teria simulado cenários onde o Fluminense passa por potências como Al Hilal e Chelsea, o primeiro já eliminado, o segundo ainda possível adversário europeu na semifinal, dependendo do cruzamento. Tanto que essas simulações inflamam a torcida, que vibra com a possibilidade histórica. E o clima do jogo final? A máquina aponta momento-chave, desarme de Thiago Silva num ataque implacável, aquecimento intenso de Germán Cano, e contra-ataques potencializados por Arias e Martinelli. Renato Gaúcho, experiente estrategista, ajusta peças como um técnico de videogame, e a torcida sente: o passado glorioso tem endereço em 2025. A tensão aumenta ao imaginar os adversários diretos no campeonato europeu, que vem com elencos monstruosos, mas que a inteligência artificial aponta como vulneráveis: Fluminense, o David da América, pronto para surpreender. Aliás, a comparação entre valores de plantéis é reveladora. Tricolor é o menos valioso entre os classificados no Mundial, Euro 86 mil, longe do Al Hilal, Euro 159 mil, e do Chelsea ou Real Madrid, que beiram bilhões. Mas a inteligência artificial, justamente, lança esse dado como munição psicológica, tem menos valor, mas joga por algo maior. O prazer da expectativa não se limita ao campo, é um enredo digno de roteiro literário. O leitor é convidado a acompanhar com olhos atentos, quase contando os segundos em câmera lenta. A ação se desdobra em jogadas descritas com leveza e técnica, passe vertical, finalização cruzada, defesa milagrosa, tudo previsto com margens estatísticas que deixam o torcedor com frio na barriga. Agora, mais do que nunca, a presença de Renato Gaúcho, apelidado carinhosamente de Gaúcho, reforça o otimismo. Ele, que já conduziu o Fluminense a conquistas nacionais e sabe explorar o psicológico do elenco, é peça-chave nas simulações da inteligência artificial. O robô, nos cálculos frios, vê o treinador pressionando minutos antes do apito final, corneta mental automática do sistema, episódio tenso que faz a torcida prender o fôlego. Mas essa narrativa não ignora a imprevisibilidade. A inteligência artificial também calcula risco de virada, penalidades, chuvas no momento decisivo, falhas coletivas. E todos esses perigos são convertidos em combustível narrativo,
o Fluminense terá que resistir a 15% de chance de sofrer meta aos 90+3, e esse frio estatístico faz o leitor se arrepender de segurar a respiração. É um duelo de gerações, inteligências, humano vs máquina. O algoritmo prevê, mas o campo decide. O leitor sente isso, e se a inteligência artificial estiver errada? Essa dúvida é parte do roteiro, e aumenta o fascínio a cada parágrafo. Os torcedores cariocas, ansiosos, parecem vibrar com dados. Torcidas organizadas espalham os percentuais da inteligência artificial nas redes sociais e cantam nos estádios. 10,2% de chance de gol aos 78 vira grito épico, porque o fanatismo se mistura à tecnologia. O eco da previsão reverbera nas arquibancadas, nos programas esportivos e nas mesas de bar. Nunca antes uma inteligência artificial havia se arriscado tanto, cravar um campeão mundial antes mesmo da bola rolar. E mais do que isso, apontar o Fluminense, um clube tradicional e apaixonado, mas que jamais conquistou o título, como o grande favorito. Isso gera um frisson incontrolável entre os tricolores, que alternam entre a incredulidade e a euforia. As simulações da inteligência artificial vão além do óbvio. Levam em consideração o desgaste físico dos jogadores adversários, o histórico de lesões, o desempenho em gramados similares ao do palco da final e até mesmo a pressão atmosférica do dia do jogo. É uma equação quase divina para os supersticiosos e cientificamente apaixonante para os analistas. O nome do Fluminense surge como constante em 73% das finais simuladas, um dado que virou mantra para a torcida. Os bastidores também são contemplados nessa equação moderna. O sistema identifica que a harmonia do elenco do Fluminense, aliado ao perfil de liderança de Renato Gaúcho, cria uma atmosfera vencedora. Os dados indicam que times com comandantes carismáticos e experientes, com mais de 3 temporadas consecutivas no mesmo clube, têm 37% mais chances de vencer um torneio mundial. Renato se encaixa perfeitamente nesse modelo. No centro de treinamento, os jogadores do Fluminense se entreolham com sorrisos tímidos quando a previsão é comentada. Alguns brincam, outros se motivam. Mas todos sabem, por mais que uma máquina aponte o caminho, será preciso correr, marcar, driblar e chutar como nunca. O capitão da equipe, experiente com rodagem internacional, destacou em entrevista interna que a inteligência artificial nos colocou no topo, mas cabe a nós não decepcionarmos a estatística. A torcida, claro, já começou sua própria preparação. Viagens sendo organizadas, bandeiras pintadas com as frases mais emblemáticas da simulação, camisas estampadas com códigos binários e gráficos de vitória. É a fusão entre paixão e tecnologia. Um novo jeito de torcer está nascendo nas Laranjeiras, onde a emoção pulsa, mas agora também é medida por algoritmos. E se tudo isso já não fosse suficiente, a inteligência artificial também destacou um fator até então negligenciado: o peso histórico. Segundo suas análises, clubes com sede em regiões com forte identidade cultural e com ligação afetiva entre elenco e torcida têm desempenho até 24% acima da média em decisões. O Fluminense, com sua raiz fincada no coração do Rio, entra como favorito não apenas por mérito técnico, mas também por sua alma vibrante. As projeções para a semifinal também são empolgantes. A inteligência artificial prevê um confronto dramático contra um clube sul-americano que virá motivado, mas não com a mesma preparação tática e física. Renato Gaúcho, segundo a inteligência, faria alterações pontuais no segundo tempo, trocas que, nos cálculos, aumentariam em 13% a chance de finalização certeira nos últimos 15 minutos. Isso mostra que, além da bola, o tempo também é uma arma do Flusão. Afinal, como prevista, seria contra um europeu de peso. Um clube acostumado a levantar taças internacionais, recheado de estrelas e com torcida global. Mas ainda assim, o sistema aponta que o entrosamento do Fluminense e o padrão tático ajustado seriam suficientes para neutralizar as jogadas pelas laterais, ponto forte do adversário. A previsão: vitória do tricolor por 2-1, com um gol nos acréscimos que entra para a história do futebol. Dentro da análise da inteligência artificial, existe também o chamado momento emocional crítico, uma fase do jogo em que a tensão pode afetar drasticamente o desempenho. E é justamente nesse ponto que o Fluminense, segundo os dados, se sobressai. Jogadores como André,
Keno e o zagueiro Marlon apresentam estatísticas emocionais estáveis, com baixo índice de erro em momentos decisivos. Isso, aliado ao preparo psicológico comandado por Renato e sua comissão, fortalece a projeção. A preparação logística também entrou nos cálculos da inteligência artificial. Desde a alimentação do elenco até o tempo de descanso antes da grande decisão. O planejamento tricolor, minucioso e controlado, atinge 92% de eficiência segundo o algoritmo. Detalhes que, para muitos, passam despercebidos, mas que fazem a diferença nos grandes palcos do futebol mundial. A previsão é tão minuciosa que até o clima no dia do jogo foi levado em conta, céu parcialmente nublado, 22 graus, com sensação térmica ideal para o futebol de alto nível. Os torcedores rivais, claro, reagiram com ironia e descrença. Muitos questionam, como uma máquina ousa prever o improvável? Como o Fluminense, sem o peso europeu ou orçamento bilionário do Oriente Médio, pode ser o escolhido? Mas é justamente essa dúvida que torna tudo mais interessante. O futebol é feito de emoções, mas agora também de algoritmos, e eles escolheram o Fluminense. Enquanto isso, nas Laranjeiras, os treinos seguem intensos. Os atletas já incorporaram a previsão como parte da rotina. Um zagueiro brincou, hoje a inteligência artificial disse que vou acertar 8 desarmes. Vou tentar fazer 10. O ambiente leve e competitivo reflete no desempenho em campo. E como bem definiu o auxiliar técnico, se até a máquina está com a gente, quem somos nós para duvidar? O jogo ainda está por vir, e tudo pode acontecer. Mas a narrativa já está escrita em bits e bytes. Resta ao Fluminense cumprir seu destino, honrar a estatística e provar que o coração pode, sim, bater em sintonia com o cálculo. Uma nova era do futebol parece estar se desenhando, e o tricolor carioca é o protagonista dessa revolução. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A reta final da simulação aponta para um desfecho épico, digno de cinema. Segundo a inteligência artificial, o gol do título sairia aos 94 minutos, após uma sequência de passes envolventes que começaria no campo de defesa. O Fluminense, pressionado até o limite, encontraria um buraco na zaga rival, e ali nasceria o momento que faria história. Um chute certeiro, de fora da área, indefensável. A bola beijaria o travessão antes de estufar a rede, e nesse instante, a máquina para de calcular, pois a emoção humana já havia vencido a lógica. A multidão tricolor, espalhada pelos 4 cantos do planeta, explodiria em um grito único. Seria o coro de décadas de espera, sofrimento, glórias pontuais e sonhos cultivados jogo a jogo. A previsão fria da inteligência artificial se tornaria realidade quente, vibrante, visceral. No campo, os jogadores se abraçariam como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Renato Gaúcho, tão questionado e tão reverenciado, ergueria os punhos ao céu, talvez com lágrimas nos olhos. Nas redes sociais, o feito se tornaria instantaneamente viral. A frase "a inteligência artificial estava certa" dominaria os trendings. Torcedores rivais se renderiam à façanha. O mundo esportivo reconheceria, o Fluminense não apenas venceu, mas fez história. Foi o primeiro campeão mundial previsto por uma inteligência artificial, e que transformou estatísticas em poesia. Mas o que fica, mais do que o título, é a transformação que esse momento provoca. O torcedor, antes desacreditado por tantos percalços, agora enxerga no clube uma nova identidade, a de quem ousou sonhar com base na ciência, mas que venceu com alma. A fusão entre tecnologia e paixão não tirou a mística do futebol, ao contrário, amplificou-a. E o Fluminense soube interpretar esse novo jogo com maestria. O clube volta ao Rio ovacionado. A taça pousa nas Laranjeiras cercada de devotos. O presidente discursa com a voz embargada. Os jogadores são eternizados como heróis. E a inteligência artificial, agora mitificada, entra para a história do futebol como a máquina que viu antes o que ninguém ousava imaginar. A celebração nas ruas toma proporções épicas, com um desfile que transforma a cidade em um mar verde, branco e grená. Enquanto isso, nos laboratórios de onde partiu a previsão,
Os engenheiros da inteligência artificial celebram em silêncio. Eles sabem que a estatística acertou, mas o que aconteceu em campo foi além do código, foi humano, foi mágico. Um milagre com nome, sobrenome e endereço: Fluminense Futebol Clube, o novo campeão do mundo. E se há uma mensagem que tudo isso deixa, é a seguinte: o futebol ainda é capaz de surpreender. Mesmo quando uma máquina crava o futuro, é o coração que transforma a profecia em eternidade. E nesse novo capítulo da história esportiva, o Fluminense não é apenas protagonista, é lenda. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.